Boa noite. Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Nesta semana, em especial, um convidado que conheço há muito tempo. E com muito orgulho, posso dizer que foi uma das pessoas que orientou muitos dos que estão assistindo na nossa área e tem uma vivência muito específica também no próprio handebol. Mas, de qualquer forma, é um profissional do mais alto gabarito que vem nos contemplando aí. Maitê, tivemos Framil, hoje temos Rogério Vidal. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, Claudinha, é um prazer estar aqui contigo e todo o pessoal que acompanha o teu trabalho, aí, o teu programa, e poder compartilhar um pouco da minha história aí com o pessoal que está nos assistindo aí. Que beleza. Vamos começar primeiro lá para apresentar bem para todo o telespectador. Rogério Vidal, o que fez escolher educação física? Bom, Cláudio, eu, na minha vida de estudante, lá nos idos dos anos 70, né, na educação física escolar, eu tive o privilégio de ter excelentes profissionais, excelentes professores de educação física, que me oportunizaram vivências dentro do esporte variadas. E a partir do meu contato, desde o primeiro contato com o handebol, posso dizer que foi um amor à primeira vista, assim. A partir do momento que eu pratiquei pela primeira vez, eu disse, mas é esse esporte que eu quero para mim. E foi ele que continuei praticando ao longo da minha vida inteira, praticamente, e ele que me induziu a ir fazer educação física, porque eu construí uma boa relação com os meus professores, com os meus técnicos, e a partir dessa relação e pela qualidade de trabalho, pelo empenho deles, me motivou a ir buscar a educação física, então, como uma carreira. Muito bem. Eu destaco agora aonde tu fizeste, que foi no IPA, porque a Maitê tocou no assunto, porque ela fez URGS. E eu lembro, lógico, sou um pouco depois de vocês, mas nesta época que vocês cursaram, Chicão ali, Fevale, Darcy, eram as 3 principais faculdades da região em educação física, correto? Isso nas minhas aulas, né? Hoje eu atuo no ensino superior, né? No curso de graduação em educação física, eu sempre coloco isso para os meus alunos, assim, que quando eu estava na universidade, nos anos 80 ali, né? Eu fiz o IPA, eu comecei em 1981 e me graduei em 84, tá? Então, naquele período, nós tínhamos 13 cursos de educação física no estado do Rio Grande do Sul. E hoje se aproxima dos 40. Então, eu sempre relato isso para os alunos, no sentido de a concorrência é maior hoje. Então, a exigência de uma preparação, de uma qualificação, está maior ainda. Então, da importância de estar preparado para o mercado de trabalho. Mas, realmente, nos anos 80 ali, nós tínhamos na URGS, no IPA e na Fevale, as referências para a formação, né, de um profissional de educação física aqui na região metropolitana. E, além disso, também eu vou lembrar, porque eu já entrevistei alguns, que viraram professores, mas também era onde os atletas que surgiam na época iam estudar, pós-carreira, né? Tanto nas 3 universidades. Isso era uma característica dos anos 80, né? Digamos, que a relação da educação física com o esporte era muito grande. Então, o curso, né, já os cursos de formação, a preparação do profissional durante a graduação já visava, né, o trabalho com o esporte, porque a esportivização estava, digamos, presente, né, dentro dos cursos de graduação. E muitos atletas, eu tive o Gilmar Rinaldi, que foi goleiro do Inter, depois da seleção brasileira, São Paulo, ele foi meu colega no IPA, assim como outros, né? O Weber foi centroavante do Grêmio. Então, nós tivemos o Branco, jogador de futsal do Grêmio e do Inter. O Branco e o Branquinho, irmão deles, jogavam na equipe de futsal do IPA. Inclusive, na época, eu era goleiro do IPA, nós jogávamos juntos. Então, a relação
dos cursos de educação física com o esporte sempre foi muito próximo, assim, durante a década de 80. Né? E até eu vou lembrar uma coisa que vários que vão estar assistindo vão lembrar. Não peguei, porque eu iniciei nos 90, mas essa história me fez motivar muita coisa do que eu fiz na minha trajetória como profissional de educação física. Tinha o Jugefs, era o Jugef, como é que era o nome? Jogef, Jogos Universitários de Estudantes de Educação Física. Bem tradicional, competitivo, né? Com Santa Maria junto. Era bem forte, né, a competição. Isso, inclusive no IPA, nesse período de universidade, durante 3 anos, eu fui diretor de esportes do Diretório Acadêmico Oscar Machado, que era o diretório acadêmico do IPA. E nós sediamos 2 anos o JUGEF lá na nossa universidade, em parceria com a URGS, porque os jogos de handebol, por exemplo, aconteciam na URGS. Então nós realizamos, também tivemos a oportunidade de participar do JUGEF, que foi na URGS, e também teve um ano que foi em Santa Maria, na Universidade Federal. E era, né, importante nesse período, porque era um momento de integração entre os cursos, né, entre as faculdades. É um momento onde a gente revia amigos que normalmente o esporte, né, nos proporcionou. Então, o círculo, né, das universidades de educação física, dos cursos de educação física, viravam uma festa, uma confraternização durante a realização do JUGEF. Correto, Jogos Universitários Gaúchos de Estudantes de Educação Física. Seria JUGEF. Áureos tempos. Mas eu vou te perguntar, antes de ir para as tuas especializações, como é que se deu o teu início profissional, Rogério? Como é que foi? Começou aonde? Trabalhaste aonde? Eu, durante a graduação mesmo, antes de me formar, eu comecei a trabalhar na escola estadual Caetano Gonçalves da Silva, em Esteio, porque eu moro em Esteio até hoje, né? Sou morador de Esteio, sou esteense. E a partir de um contrato emergencial que o Estado do Rio Grande do Sul abriu, né, a possibilidade de contratos de emergência, e não necessariamente precisaria ser um profissional, né, um professor formado. Como o Estado, né, tinha problemas de falta de professor, estava aberto para alunos, né, estudantes de educação física. Então, eu peguei esse contrato de emergência e desde 1983, eu me graduei em 84, então a partir de 83, eu comecei a atuar nessa escola do Estado, né, em Esteio. Né, e também tive uma outra experiência anterior no SESI, fui estagiário do SESI em Esteio também. Na época, né? Áurea do SESI, né? Que os SESI exatamente. Faziam tudo nas cidades e regiões, né? Sim, o SESI movimentava o esporte no município, claro, muito com as indústrias, né? Sim. Mas também com o esporte escolar, né? Com a iniciação, trabalhava forte com a iniciação. Aí, Rogério, vamos com felicidade dizer que tu fizeste 2 pós, uma inclusive eu lembro, até porque tu foi colega de vários amigos nossos aí, em comum. Primeiro fizeste da Unila Salle uma psicomotora, né? Ciências Sim, com o professor Ayrton Negrini. Grande Negrini, isso mesmo. Que todos nós estudamos muito, grande amigo. Bem. E Ciências do Movimento na Fevale, né? Isso. Foi no né? Isso, foi a primeira turma, foi uma parceria da Fevale com a URGS, né, com a ESEF da URGS, onde os professores da URGS lá que davam aula no mestrado de Ciências do Movimento Humano, né, deram um curso lá na Fevale. Né? Uhum. E o teu mestrado? Foi na Unila Salle. Eu diria que não é bem ciências sociais, mas tem uma especialidade. Como é que funcionou? É que como eu estava dentro da Universidade La Salle, ainda estou na Universidade La Salle desde 2000, já são 21 anos que eu estou na universidade como professor, e surgiu essa oportunidade de fazer o mestrado, né? A Universidade La Salle tem mestrado na área da educação, na área da saúde, e também na área da memória social e bens culturais. Eu, com a perspectiva de ampliar um pouco mais os horizontes, né? De buscar novos caminhos e proporcionar uma visão, né, mais ampla, digamos, do mundo, assim, eu busquei
o mestrado na área da memória social e bens culturais. E na minha dissertação eu fiz um resgate até, né? Como atualmente eu sou o professor mais antigo do nosso curso lá da universidade. Parabéns. Eu estou lá desde a primeira aula no primeiro dia do curso, que foi em março de 2000, né? Março de 2000. Então, eu fiz, né, na minha dissertação, um resgate, como o curso é em memória, né? Eu fiz um resgate da memória do curso, né? Eu, inclusive produzi um livro, né, com esse resgate, aonde eu, né, fiz uma construção e um resgate da memória do curso de Educação Física da Universidade La Salle. Olha só, mas que legal, olha, destaque aí, pessoal que deve estar assistindo, da pessoa da La Salle, eu conheço bastante gente, acredito que o Rogério vai também passar, e a gente está tudo aí. Tá aí a história viva da Unilassalle na parte de Educação Física. Estamos entrevistando na noite de hoje. Para encerrar, Rogério, nesse primeiro bloco, como é que tu fostes trabalhar também na Fevale? Olha, como eu sempre digo, Cláudio, para os meus alunos, eu procuro utilizar as minhas experiências, né, e vivências e trazer como exemplos práticos para os alunos, né, durante a formação. E uma das coisas que eu sempre digo é: a gente tem que aproveitar as oportunidades quando elas aparecem, e não importa o que tu vai fazer bem feito, porque isso pode abrir portas, ou não, né? Então, o que ocorreu? Na época, né, isso aí foi em 1997. 1997, eu já era árbitro continental de handebol. Eu era da Federação Gaúcha, árbitro da Confederação Brasileira e árbitro da Confederação Pan-Americana de handebol. E aí o professor Framil, né, Luiz Fernando Framil, que era o atual... ele era diretor do curso de Física da Fevale. Ele me convidou em 97 para dar um curso de arbitragem na Fevale, de handebol. E eu fui, aceitei o convite e procurei fazer, dentro das minhas limitações, digamos assim, procurei fazer o melhor possível. E, segundo o professor Framil, ele gostou da minha atuação, que eu teria me destacado no curso, demonstrando conhecimento, capacidade. E surgiu, então, essa possibilidade. Ele me questionou se eu teria interesse em atuar, porque eu ainda não tinha experiência no ensino superior. E eu disse, com certeza, isso é uma das minhas metas, né? Outra coisa é que, durante a minha vida profissional inteira, eu sempre procurei estabelecer metas, objetivos para serem atingidos, para ficar sempre com a motivação, com a pilha alta, né? Para não deixar a gente cair, né, naquele marasmo, assim. Então, sempre procurei estabelecer metas. E uma das minhas metas era atuar no ensino superior, né? E aí, em fevereiro de 98, abriu um processo de seleção na Fevale para professor para o curso de Educação Física. Aí eu me inscrevi e tive a sorte de ser escolhido e comecei a atuar na Fevale a partir de 1998. Muito bem, vamos continuar contando essa bela trajetória e a outra parte que não tocamos ainda, a questão de arbitragem de handebol, que ele, Rogério, é conhecido internacionalmente pelos seus trabalhos, e a gente vai tocar no segundo bloco, logo após os comerciais. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar.
Estamos de volta, Esporte na TV. Hoje uma entrevista muito especial. Assim como eu disse, repito rapidamente, tivemos Maitê, com grande jornada dentro da Fevale, e hoje temos Rogério Vidal, que eu pude descobrir no primeiro bloco, que é o número 1, como diríamos, aquele professor que está desde o primeiro dia do curso de Educação Física lá da Uni-La Salle. Terminamos o bloco falando sobre a sua entrada na Fevale, que eu lembro, eu tinha recém saído, foi quando ele entrou, mas também, olhando no currículo, porque todos sabem, eu peço um pouco de cada um para saber, quantos anos foi que tu ficaste na Fevale? Eu trabalhei na Fevale de 1998 até 2007. Tudo sempre na cadeira de handebol, isso? Não, a cadeira, por coincidência, eu entrei na Fevale, como eu te falei no bloco anterior, eu fiz o processo de seleção no ano de 98, no início de 98, mas a vaga era para a cadeira de ginástica 1. A primeira, que era do... Eu tive o Colin, que todo mundo quase teve o Colin lá. Aí eu fiz, né, e passei no processo de seleção e comecei a atuar na cadeira de ginástica 1. O handebol, na época, era com o professor Renato Arena, aliás, um excelente profissional, né, na área, dentro da modalidade de handebol. Então, ficava difícil eu poder entrar no handebol, mas, né, o importante, né, foi ter entrado na Fevale, uma instituição, né, conceituada dentro do nosso estado e no país, e isso já me deixou muito feliz. Então, eu entrei, foi para a cadeira de ginástica 1. Que legal. Que legal. Até eu vou dizer, Rogério, porque eu tive a sorte, podemos dizer, apesar de ser ainda do modelo calistênico, né? Mas o Colin foi que iniciou dentro da Fevale muita coisa que muitos ainda dizem, não tem que trabalhar, não tem que fazer aquilo, mas o básico a gente tem que saber fazer e oferecer, né? E isso ele era um mestre nessa parte. Agora conta para nós, para fechar essa parte primeira da graduação, porque tem outros detalhes a mais aí que te engrandecem. Como é que foi? Porque eu lembro quando a Uni-La Salle surgiu. Foi um período... está surgindo a Uni-La Salle, Canoas, etc., faculdade. Como é que foi a educação física entrar dentro da universidade? Bom, a minha história dentro da rede La Salle, ela é bem anterior, Cláudio. Eu tive a oportunidade de começar a atuar na rede La Salle em 1985, logo depois de graduado, porque eu me formei, né, em 84. E em março de 85 eu comecei a atuar no Colégio Tricentenário La Salle de Esteio. Aliás, como eu te falei no bloco anterior, eu sempre procurei estipular objetivos, metas na minha vida profissional. E quando eu me graduei, quando terminei a faculdade, uma das minhas metas era o seguinte: eu quero dar aula nas escolas onde eu estudei. Eu fiz o meu primeiro grau no La Salle de Esteio. E em 1º de março de 85, eu comecei a dar aula no La Salle de Esteio. Eu fiz o segundo grau no La Salle de Canoas. Sim. E comecei a dar aula no La Salle de Canoas em 1º de março de 1988. E eu estou lá até hoje. Mas então, são 33 anos dentro da instituição La Salle em Canoas. Passei de 88 até 2000 dentro da escola de 1º e 2º grau, La Salle de Centro de Canoas, e a partir de 2000 até hoje, eu migrei para o ensino superior, para o curso de Educação Física. Olha só, eu acho que isso que tu falas muito bem da questão da meta, do objetivo, e é uma coisa que a gente procura, por isso, ter um programa sempre com tanto conteúdo, é o que a gente quer mais, e acredito tu mais ainda como professor atuante na universidade, mostrar para o jovem que sim, existe possibilidade quando tu coloca metas, objetivos nos teus sonhos e não ficar parado nos primeiros trombos ou dificuldades que aparecem, né? Que infelizmente é uma coisa que a gente vem encontrando nos dias de hoje.
Mas daí... Ou até mesmo deixar o barco à deriva, a sabor do vento. Ou seja, o que aparecer, tá bom. Não. Estabelecer metas, ter um foco, se capacitar, né? Se preparar bem e buscar essa meta. Muito bem colocado. Isso, eu tenho um filho de 21, né? E com muita insistência é o que a gente faz com que ele estude. Hoje se encontrou no cinema, não foi na educação física, infelizmente, mas se encontrou no cinema, mas está indo bem. Mas a gente vê tantos jovens hoje em dia, como tu falaste muito bem, né? A gente conversa e nessas situações aí, hoje eu estou aqui num trabalho, não gostei, caí fora, agora fico um tempo esse novo termo que estão falando, nem, né? Nem trabalho, nem estudo. E, infelizmente, é uma coisa que está incomodando muito. Mas agora, também, quando tu falaste da lembrança, eu me lembrei aí de 2 detalhes. Um, que como professor daí, tanto do Fundação Evangélica como do 10 de setembro, a gente se enfrentou em alguns jogos. Me lembrei, mas lá atrás isso. E um outro detalhe especial que agora eu quero destacar e que vamos falar bastante, foi que eu tive durante 3 anos uma empresa de arbitragem. E te chamava, lembrando, para apitar alguns. Eu lembro que tu apitou o Aberto de Canoas e outras competições a mais. Conta para nós um pouco dessa vida de arbitragem, como iniciou. Olha, Cláudio, essa é uma parte muito que eu tenho muito carinho da minha história, assim, né? Profissional, da minha vida, porque foram 35 anos dedicado à arbitragem, né? Durante um período assim que a arbitragem, né, essa função de árbitro é uma função muito complexa, né? Não é fácil. Não vou dizer que seja difícil, mas não é fácil. Mas ela me proporcionou muitas coisas boas. Bom, tudo começou uma noite, eu estudava à noite no IPA, né? Eu estava na aula e um colega meu, que era estagiário da Prefeitura de Porto Alegre, isso aí em 1982, semana passada, como eu digo em aula, um colega meu de aula, estagiário da Prefeitura de Porto Alegre, fez o seguinte comentário: pessoal, a Prefeitura de Porto Alegre vai dar um curso de arbitragem que é gratuito no Parque Marinha do Brasil, só que ele vai ocorrer aos sábados e domingos, é durante o final de semana. Não precisa pagar o curso, mas, em contrapartida, quem passar no curso vai ter que apitar os Jogos Escolares de Porto Alegre. Eu já, na época, jogava handebol, né, que, como eu te falei, sempre um dos motivos que eu fui também para a educação física, como eu falei, para jogar handebol. Na época, eu era até da seleção universitária gaúcha, né? Nós jogamos os Jogos Universitários Brasileiros. Aí eu me interessei e fui fazer o curso. E fiz durante 3 meses, indo sábado e domingo para Porto Alegre fazer o curso, né, lá no Marinha do Brasil. E depois apitei, né, como contrapartida, como, digamos, o estágio prático do curso, seria apitar os Jogos Escolares de Porto Alegre. Isso sem ganhar na época, nenhum cruzeiro, né, somente o lanche eles davam. Mas vou te dizer o seguinte, quando eu durante alguns anos fui responsável pelos cursos de formação de árbitros da Federação Gaúcha de Handebol, né? Eu dava essa mensagem no curso, quando eu dava o curso, que eu acredito que eu só cheguei aonde eu cheguei na arbitragem, só cheguei a árbitro continental, porque no início, nessa competição de Porto Alegre, que foi, digamos, a base, foi a minha primeira escola de arbitragem, eu apitei de graça e valorizei isso. E aproveitei para aprender, ou seja, eu fiz um investimento para o meu futuro, digamos, né, dentro da função de árbitro. E assim como, muitas vezes, o professor Cláudio Augustinho Caio, de Sapiranga, que tinha a equipe de handebol lá, isso, uma das melhores equipes que o Brasil tinha na época, femininas de handebol, o Caio fazia jogos amistosos para preparar a sua equipe, e ele me ligava: Vidal, tu vem a Sapiranga, como eu te disse, morava em Esteio. Aí ele dizia: Vidal, tu vem a Sapiranga apitar um amistoso que eu vou ter hoje à noite, ou amanhã, ou no final de semana? Eu dizia: vou, Caio, vou.
porque isso também vai servir para eu treinar a minha arbitragem, vai servir para eu me preparar mais para os jogos de competição, né? Então, eu sempre procurei me dedicar à arbitragem. E eu acredito que quando tu faz investimento, e agora extrapolando a questão da arbitragem, pensando na vida profissional e até pessoal, né? Quando tu faz o investimento, tu busca plantar para no futuro, tu acreditando que tu vai colher alguma coisa, eu acredito que a tendência é as coisas darem certo. Né? Só que tu tem, como eu disse, aproveitar as oportunidades, te qualificar, te preparar. Por exemplo, o Renato Miller, de Canoas, que era minha dupla dentro da arbitragem, nós estudávamos regra toda semana. Nós tínhamos a seguinte combinação: a gente tinha que ler o livro de regra e, se surgisse alguma dúvida sobre alguma regra, alguma dúvida em relação à interpretação daquela regra, nós nos ligávamos e discutíamos por telefone aquela situação. Assim como, depois de um final de semana, numa competição, a gente sempre viajava junto, a gente, durante a viagem, discutia por que ocorreu aquela situação, se foi certo ou se foi errado, que modificação teríamos que fazer na nossa interpretação. Então, eu acredito que esse tipo de pensamento, saber da responsabilidade, do compromisso que tu tem com a função árbitro, porque tu és responsável para fazer o jogo acontecer da melhor forma possível. Tem equipes que se dedicam o ano inteiro para aquela competição, tem muito investimento, tem responsabilidade, e, como dizia o professor Ulisses de Santa Catarina, nós também somos atores, astros dentro desse cenário. Então, técnicos, atletas, que são os principais, né, os protagonistas, mas os árbitros também são figuras importantes dentro do cenário esportivo. Infelizmente, Vidal, nós estamos chegando no final. Eu teria mais 4, 5 coisas para linkar, porque tu tens um histórico ainda muito grande, além da parte da coordenação da graduação da Unilassalle, todo o histórico dentro da Fundergs, os cursos da federação. Poderíamos aí, a minha ideia é, a partir de junho, botar uma pauta, handball, por exemplo, e botar uma discussão, um assunto 2, 3, e a gente poder explorar mais a fundo. Mas eu queria que, dentro desse período, eu acho que tu tem muito a passar, e já passou muita coisa, mas para todo telespectador, uma mensagem tua final para esse nosso programa de hoje. Bom, Cláudio, como eu fui até talvez um pouco repetitivo ao longo da nossa conversa aqui, e é o que eu procuro colocar em aula para os meus alunos na graduação. Se tu queres, né, que a educação física seja, enquanto profissão, e o profissional, né, de educação física seja reconhecido, valorizado, como disse Gandhi, tem que começar por cada um de nós, essa situação. Então, cada um tem responsabilidade para a valorização e para, digamos, o reconhecimento da nossa área, da nossa profissão. E isso eu procuro fazer no meu dia a dia, dentro de sala de aula, nas quadras enquanto apitava. E como eu disse, é fundamental tu acreditar em ti, tu investir em ti, mas também te preparar bem. Como eu dizia num curso de arbitragem, soprar um apito é fácil, apitar uma partida é outra coisa. E dentro da minha carreira, como tu falaste, eu sempre, isso eu digo em aula também, eu me considero um cara de muita sorte, porque atuei na Fevale ao lado de excelentes profissionais, fui professor do curso de Educação Física da Fevale, do lado do Chicão, do lado da Maitê, do lado do Framil, do lado do Negrini. Fui professor, né, também em escolas onde tive excelentes colegas. Tive a oportunidade de trabalhar na Fundergs, na Fundação Estadual do Esporte, antes dela ser extinta, ajudando a desenvolver o esporte no nosso estado. Tive uma passagem pelo município de Esteio como gestor do esporte também, dentro do município de Esteio, durante 4 anos, durante uma gestão, onde a gente também teve a oportunidade de ampliar o atendimento e, principalmente, oportunizar a comunidade, os moradores de Esteio, a praticar atividade física, a ter contato com o esporte, a buscar mais qualidade de vida. Eu acredito que nós todos temos essa responsabilidade com a qualidade de vida do povo, da comunidade onde a gente está inserido, mas principalmente com a nossa profissão. E eu acredito que
cada um fazendo a sua parte, todos ganharemos com isso. Show de bola. Mestre, meu grande amigo, Mestre Vidal, muito obrigado. Agradeço do coração esse grande programa. Dessa forma, encerramos Esporte na TV na noite de hoje. Fique agora com a programação da Vale TV.